diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvem, os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Queridos irmãos, essa parábola proferida por Jesus, ela é registrada nos 3 evangelhos. Nos três primeiros evangelhos, conforme a ordem que está na Bíblia Sagrada. No Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, e o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. E é uma parábola interessante, porque é uma das passagens bíblicas mais claras das que estão na Bíblia Sagrada. É uma das passagens bíblicas que menos requer interpretação da gente. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra aqui que Jesus, ele proferiu as parábolas e depois ele interpretou, né? A Bíblia diz que ele mandou, estava ali uma grande multidão, e ele disse por parábolas. E ele falou algumas parábolas e depois ele foi lá e ele mesmo interpreta essas parábolas. Então é uma das passagens mais claras das que estão na Bíblia Sagrada para a nossa reflexão. Preste atenção a uma coisa interessante aqui, irmãos, é que as parábolas, elas falam de coisas que aconteceu. A Bíblia Sagrada vai falar do semeador que saiu a semear e fala de algumas situações aonde caíram as sementes, algumas sementes que aquele semeador semeou. A gente vê sementes que caiu na margem da estrada, do caminho. A gente vê sementes que caiu sobre pedras, e a gente vê sementes que caiu em espinhos, e a gente vê também sementes que caiu em boa terra. É interessante que a semente caiu, e quando Jesus foi interpretar a parábola, ele sempre diz: esta representa, por exemplo, aqueles que ouvem. Se vocês observarem a interpretação da parábola dada por Jesus, ele fala de pessoas que ouvem a parábola, ou seja, todos ouviram. A questão é o que aconteceu depois que eles ouviram. Você vai ver que Jesus diz: a semente é a palavra de Deus, ou seja, todo mundo foi alcançado pela semente. Agora resta a gente examinar a nossa vida para ver o que está acontecendo a partir de agora. É interessante, é como se Jesus dissesse assim: palavra não falta. O que falta é a gente se posicionar da maneira que a Bíblia quer que a gente se posicione. É assim, irmãos, é interessante que quando os discípulos foram até Jesus, interrogar Jesus, dizer: Senhor, que parábola é essa? Aí ele olha para os discípulos e diz assim: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aí ele diz: mas aos outros, é interessante, mas aos outros por parábolas, para que vendo
eles não vejam, e ouvindo não entendam. Ou seja, Jesus está chamando a atenção dos discípulos e dizendo assim, vocês já conhecem a verdade, vocês sabem exatamente o que eu quero dizer, vocês sabem exatamente onde eu quero chegar. Agora, aqueles outros que fazem pouco da minha palavra, eles são assim, eles são como surdos, que vêm à casa de Deus e não ouvem. Escutam, mas não ouvem. São aqueles que veem, mas não enxergam. São aqueles que estão ali, mas é da mesma maneira como se não estivesse. Você observa, irmãos, como a gente tem visto crentes errarem. Como a gente tem visto, aqui eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando no sentido geral. Como a gente tem visto pessoas errarem. Como a gente tem visto pessoas perseverarem no erro. E parece que elas se acostumaram a isso, a dizer, olha, errei de novo, agora ore por mim que eu estou arrependido. Aí no outro dia cai de novo. Aí você ora e no outro dia cai de novo, comete o mesmo erro. Das duas hipóteses que eu vou levantar agora. Primeiro, ou está brincando com Jesus, ou então se equipara a uma dessas sementes que ouviu e por algum motivo a semente não prosperou, a palavra de Deus não prosperou. Preste atenção que a primeira semente, ele diz assim, semeador quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. Olha o que aconteceu com a semente, ela foi pisada e as aves do céu vieram e comeram. E quando Jesus interpreta, ele diz assim, esses que estão junto ao caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e retira ali. Preste atenção, vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Preste atenção uma coisa interessante, irmãos. Aqui está falando de pessoas que ouvem, mas aqui está chamando a atenção a parábola para pessoas que não estão no caminho. É interessante a gente prestar atenção à maneira como fala. Eu sempre fui um pouco exigente na maneira em selecionar as palavras adequadas para falar e examinar bem os termos que eu vou proferir. Por exemplo, eu cheguei à conclusão há algum tempo atrás que não existem os caminhos do Senhor. Aqui mesmo a gente escuta quase todo culto a gente falar nos caminhos do Senhor, mas isso não existe. Que leva a Deus só existe um caminho. E é interessante que a parábola, para confirmar essa história, ela diz assim, que estes são, que estão junto do caminho. Aqueles que estão, a parábola fala não é dos que estão no caminho, a parábola fala dos que estão junto do caminho. Ou seja, aqueles que têm o conhecimento da verdade, mas insistem em não andar na verdade. Aqueles que sabem qual é o caminho verdadeiro, mas insistem, irmãos, em andar fora do caminho. Insiste, está aqui o caminho, vamos supor, esse tapete. E você vai observar que entre o tapete e esse púlpito tem uma brechinha bem pequenininha, Eduardo. São aquelas pessoas que fazem questão de andar assim, pela brecha. Eu vou andar fora do caminho, embora seja mais difícil, mas eu não vou pisar do caminho. Agora tem um detalhe interessante. É porque a Bíblia revela que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Porque se tem coisas que são alguns chavões que tem pronto na igreja, quando a gente diz assim, tem alguém me perseguindo, tem alguém assim, fatalmente a gente olha para alguém imputando aquele pecado a outra pessoa. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados, potestades e hostes do mal. É interessante, irmão, a gente precisa observar isso. Por quê? O que a gente precisa observar? Quem está pisando fora do caminho tem que voltar imediatamente para o caminho. Porque sabe o que é que Jesus revela interpretando a parábola? Ele disse assim, esses que caíram fora do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas depois, sabe quem é que tira do coração dele? O diabo tira do coração dele. E é interessante porque a Bíblia, Jesus interpretando a parábola, não sou eu hoje, é Jesus. Jesus interpretando a parábola, ele diz assim, o diabo tira a semente, ou seja, a palavra do coração, aí ele diz, para que não se salvem. Olha só, irmão, qual é a luta do diabo? É para arrancar a nossa salvação. Ele está ali, arrancando a palavra do coração. Seja fiel, não seja fiel. Ele diz,
Para que esse exagero? Não é? Tudo que a gente fala é exagero. Tudo que a gente fala desespiritualiza tudo. Claro, eu sou crente. Se eu sou crente, irmãos, eu tenho que espiritualizar tudo. Uma vez um irmão me chamou de exagerado, porque eu comprei um microfone novo para a igreja. Aí eu disse, botar o microfone para o povo cantar, vamos orar pelo microfone. Vamos orar por esse coisinha do púlpito aqui, ó, que é para colocar o microfone em cima. Mas, pastor, isso é exagero, isso aí vai espiritualizar uma peça de acrílico frágil. Claro, meu irmão, ele está aqui para servir a Deus, ela está aqui para a glória de Deus. Tudo que vem aqui em cima é para glorificar a Deus. Eu não posso colocar outra coisa aqui em cima deste lugar que não seja para a glória de Deus. E a palavra parece um exagero. Agora, sabe quem é que quer plantar no nosso coração que ela é exagerada? Sabe quem é que está insistindo para que as pessoas andem fora do caminho? É o diabo. Tome cuidado. Tome cuidado, irmãos. Uma vez uma pessoa ligou para mim, extremamente magoada comigo. A pessoa fez um monte de coisa errada, não foi aqui nessa igreja. Se fosse, lógico, eu não falaria. Mas a pessoa ligou para mim magoada, porque fez um monte de coisa errada e tinha uma função na igreja, eu tirei. Estou magoado com o pastor, porque o pastor me persegue, o pastor não me ama, o pastor me tirou da função, o pastor não sei o que, o pastor não sei o que. Aí eu esperei ele falar bem muito, pastor, 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 pastor. Depois que ela acabou de falar, eu disse, eu posso falar só um pouquinho, 1 minuto? Ele disse, pode. Aí eu disse assim, quem adulterou? Ele disse, eu. Quem mentiu? Aí ele falou, eu. Quem fez isso? Ele disse, eu. E foi eu que prejudiquei você? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com os meus pastores. Tem 2 maneiras que o diabo tenta o crente. Primeiro é para ele pecar. Segundo é para ele sair proliferando o erro. E sem você saber, você está proliferando seu próprio pecado, escandalizando a obra de Deus em si mesmo. Irmão, sabe o que é isso? Aí eu disse para ele, sabe o que é isso? O diabo cegou a sua vista espiritual e já colocou uma cunha no seu coração. Volta para o caminho. Se tem alguém fora do caminho, volta para o caminho. Pastor, eu não estou fora do caminho. Glória a Deus pela sua vida. Agora eu vou dizer, se ainda tem palavrão na boca, volta para o caminho. Pronto, eu vou falar, ser mais claro. Se ainda tem música do mundo, volta para o caminho. Se ainda tem incredulidade, se ainda tem mágoa enraizada no coração, volta para o caminho. Porque quem está querendo alimentar essas coisas é o outro lado. Aí a Bíblia está dizendo, ele quer alimentar isso no nosso coração para arrancar a nossa salvação. Está escrito, Jesus dizendo, ele está colocando, tirando a palavra do coração para que não se salvem. Em nome de Jesus, mais uma vez eu repreendo a fúria do diabo contra a vida dos crentes dessa igreja. Glória a Deus. Se tem alguém fora do caminho esta noite, a primeira mensagem rápida, objetiva e clara que eu quero dar para você, é porque se Jesus interpretou, não vou muito longe além do que Jesus disse. Não é? Está muito claro, volta para o caminho. Volta a fazer o que você não fazia antes. Ah, Jesus, antes eu chorava na igreja. E por que não chora mais? Não é? Volta para o caminho. Antes, Senhor, eu fui batizado no Espírito, eu era uma bênção. E por que não é mais uma bênção? Volta para o caminho. Porque tem alguém do outro lado arrancando a palavra do teu coração. Mas essa noite Jesus coloca um freio nessa fúria. Volta para o caminho, Deus tem um plano na tua vida. Aí a Bíblia fala, ó irmão, da segunda coisa, eu não vou passar o horário, e eu vou entregar o recado. A segunda coisa, de lá, mas tem um que caiu sobre a pedra. Aí Jesus interpretando, ele diz assim, aí nasceu, caiu sobre a pedra, nasceu, mas secou, porque na pedra não tinha umidade. Aí quando ele foi interpretar, ele disse, os que estão sobre a pedra, são aqueles que ouvem a palavra. Tudo bem, todos ouviram, mas 3 se deram mal. Os que estavam sobre a pedra também ouviram a palavra, mas indo adiante, irmãos, e ouviu, e a Bíblia diz, recebeu com alegria. Parece até que tinha alguma coisa boa ali, recebeu com alegria. Agora tem um detalhe, mas como não tem raiz, apenas creu por algum tempo. Olha o que a Bíblia diz, apenas creu por algum tempo.
e no tempo da tentação se desviou. Você já pensou, irmãos? São aquelas pessoas que vivem na superficialidade, que não buscam raiz. Irmãos, quer ver uma coisa? Eu recebi aqui já 5 cartãozinhos do plano anual de leitura da Bíblia. Esse foi o último que eu recebi, da irmã Luciene. Não guardei ainda, está aqui na minha Bíblia, ela me entregou domingo. 5 cartãozinhos de leitura da Bíblia. Crentes que estão perseverando na leitura da Bíblia. Crentes que não estão, não é, irmãos? Que não estão satisfeitos com a superficialidade. Eles querem criar raiz, eles querem se aprofundar. Tem criança aqui na nossa igreja. Ontem Marinho disse na Fonte do que Clama: pai, fala no cartãozinho da Bíblia. Aí eu falei, eu não ia nem falar, porque eu não costumo falar aqui de meio-dia. Mas eu falei, irmãos, você está fazendo a leitura? Aí eu disse, Marinito, aí ele queria era se amostrar lá. Aí ele disse, eu estou com a leitura adiantada, vocês estão estudando Ezequiel, já passei de Ezequiel. E queria mostrar aos irmãos orgulhosos. Aí eu disse, Mário, já é qual a leitura sua? Ele disse, já vai para a 3ª. Mas eu fiz questão de dizer aquilo. 10 anos de idade, está na 3ª leitura da palavra de Deus. Tem outras crianças assim aqui, na nossa igreja. Agora, irmãos, tem irmãos com vários anos de crente, que ainda não leu a Bíblia, a metade da Bíblia sequer. Pelo menos um capítulo da Bíblia sequer. Você acredita nisso? Tem, meu irmão, pessoas que vivem na superficialidade. Esses a palavra vem e ele recebe com alegria, se alegra, mas quando vem a tentação cai. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que gosta de viver na superficialidade, por exemplo, é aquela pessoa que não participa do culto. Ele até vem para a igreja, mas ele quer o oba-oba, ele quer a bênção. Quando ele recebe a vitória, é o primeiro que pula, é o primeiro que vai e pega lá, né? Jogou e já vai lá e pega. Agora, não, quando vem a tentação, cai. Porque não passa daquilo ali. Uma vez o irmão evangelista José Azevedo, é um evangelista que tem lá em Natal. Ele é bem simples, não. É um homem que ele prega muito dando exemplo. Eu acho interessante os exemplos dele, que às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, sabe? Ele uma vez pregando disse assim, irmãos, ele quer doutrinar a igreja. Ele olhava para a igreja por baixo, assim, por baixo. Ele disse, irmãos, acabou o culto outro dia, e tinha um rapazinho ali, meio sujinho, sentado na calçada, chorando. Aí umas irmãs do círculo de oração, bem caridosas, se comoveram com aquele rapaz. Aí foram lá, rapaz, como é seu nome? Aí o rapaz disse, eu sou Satanás. E por que você está chorando tanto? Aí ele falando, né, para a igreja. Ele disse, é porque tudo que acontece de mim nessa igreja, o povo diz que sou eu. Os crentes dizem que sou eu, mas nem tudo sou eu, às vezes é ele mesmo. Isso ele querendo ensinar a igreja, ele inventava esses exemplos. Aí um dia ele disse assim, irmãos, olha, uma irmã teve uma visão do anjo com uma bandeja bem grande. E naquela bandeja tinha um bocado de coroa. E ele saiu colocando na cabeça de cada crente uma coroa. Tinha umas coroas mais bonitas, tinha outra mais simples. Aí tinha uma bem bonitona no meio. E tinha uma bem feinha de madeira. Assim, uma coisinha velha se acabando. Aí ele disse, aí o anjo saiu distribuindo as coroas. Aí aquele irmão teve a visão, se encheu todinho. Isso, aquela bonitona para mim. Porque eu sou bambambam na igreja. Eu faço e aconteço. Aí ele disse, aí o anjo veio primeiro nele, aí pegou a coroa mais feia que tinha, colocou na cabeça dele. Aí ele ficou revoltado, por que eu ganhei essa coroa feia? Aí o anjo disse, é porque você está esquecendo de orar todo dia. Você tu acorda de manhã, não ora mais a Deus, vive na superficialidade. Você vai almoçar, não agradece a Deus pelo almoço, vive na superficialidade. Você não agradece a Deus por nada, você não faz o culto doméstico, você não lê a palavra, você não ora, você é superficial, para você restou essa coroazinha velha. Aí disse que o anjo pegou a coroazona bonitona, aí disse que tinha uma irmã bem simplesinha na igreja, ninguém dava nada por ela, disse que o lencinho que a irmã enxugava as lágrimas no culto era tão sujo, tão preto, né? Que a maquiagem da irmã
era um mofo da lágrima dela, do catarro que ela suava com aquele lenço. Aí diz que o anjo foi lá, pegou aquela coroa mais bonita e colocou na cabeça daquela irmã. Aí ele disse, como é que pode essa irmã receber a coroa? Aí ele disse que o anjo falou assim, claro que ela vai receber a coroa, porque enquanto você dorme, ela ora por você. Enquanto você perde seu tempo assistindo besteira na televisão, essa irmã está lendo a palavra, está com a Bíblia aberta lendo a palavra. Enquanto você não leva a sério o jejum da igreja, ela está lá jejuando, pagando o preço. Essa irmã é crente. Essa irmã, é difícil até ver ela dando glória a Deus na igreja, mas acredite, da boca para fora, agora da boca para dentro, o coração dessa irmã parece que é só lágrimas. Na presença de Deus. Não é, irmãos? Você já pensou? A pessoa que vive na superficialidade, aquela que sai da igreja sem receber a bênção. Ele está tão acostumado a não receber nada, que eu quero lá saber de bênção, deu 9 horas, vou lá, eu não quero dizer o que vai fazer em casa, né? Não vou dizer que a pessoa saiu 9 horas para assistir final da Gata Comeu lá, da novela. Né? O nome da novela? Não vou dizer que a pessoa saiu de 9 horas para assistir o resto do Fantástico. Não, deixa para lá, não vou falar mal de ninguém. Mas eu não sei porquê, irmãos. E vai para casa e não dorme, não. É só um mau costume, sabe por quê? Porque vive na superficialidade. Olha o que é que Jesus fala, irmãos. Jesus diz assim, até recebe com alegria, mas não tem raiz. A palavra de Deus, irmãos, está nos exortando essa noite. Eu não sei se você está percebendo, mas Jesus está falando conosco essa noite. Volta a criar raiz, irmãos. Volta, irmãos, a sentir a glória do Espírito Santo verdadeiramente. Sabe, cadê aqueles irmãos da língua estranha, irmão? Às vezes a gente sente falta no culto deles. Às vezes a gente sente falta daquelas pessoas que escutam hinos sendo cantados pelo conjunto e disparam em língua estranha de lá. Pensa uma coisa que eu nunca proibi, foi os profetas profetizarem em nome do Senhor. Não sempre incentivei. Deixa Deus te usar, rapaz. Volta a criar raiz. Faz um propósito com Deus essa noite. Senhor, eu quero ser um vaso novamente em tuas mãos. Agora, para ser vaso tem que ter raiz. É assim, Senhor, eu quero falar. E quando eu falar, as pessoas sentirem a glória do Teu Espírito Santo. Você já percebeu? Eu gosto de gritar. Quem pentecostal é terrível. Ele gosta, às vezes eu percebo quando os meninos baixam no microfone, tem um macete pregador. Afasta o microfone da boca. Aí eles aumentam lá. Quando aumenta, você puxa aqui e dá um grito. Glória! Dá aquele grito ali. Não é verdade, irmão? Quem não gosta de gritar? Mas a gente sabe que a espiritualidade não está no grito, não. O irmão mais simples da igreja vem aqui, não é verdade? Sem saber ler muitas vezes, sem ser tão profundo nas escrituras, mas ele tem raiz. Ele paga o preço. A gente diz, vamos vir orar pela gente. Quando ora aqui, a gente sente a glória do Espírito Santo tomando conta do ambiente. Irmão, volte a ter raiz, irmão. É verdade. Não, eu vou dizer uma coisa aqui. Sabe, irmão, grifo nosso. Não deixe que o diabo corte as raízes que você criou na presença de Deus. Porque ele está com a tesoura do inferno para cortar. Sabe, irmãos, não saia da presença do Senhor. Mas eu vou terminar. É porque a mensagem hoje é rápida, simples e objetiva. Aí tem aqueles que caíram entre os espinhos. E a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que o que caiu entre os espinhos cresceu com os espinhos e os espinhos sufocaram. A Bíblia Sagrada diz, são os que ouviram e indo por diante são sufocados. Agora são sufocados porque sabe o que são? Olha o que a Bíblia chama de espinhos. Porque a Bíblia fala da semente que caiu nos espinhos e os espinhos sufocaram. Ouviram, mas foram sufocados. Quem são os espinhos? Está na explicação de Jesus. Aí ele diz assim, os espinhos são os cuidados e as riquezas e, irmãos, os deleites dessa vida. E a Bíblia Sagrada diz assim, essas coisas nos impedem, sabe de quê? De dar fruto com perfeição.
Porque a Bíblia diz aqui, ó, foram sufocados e não dão fruto com perfeição. Porque estão sufocados com as coisas dessa vida. Quer ver? Eu vou falar sem medo de errar. Não estou profetizando para ninguém aqui, não estou adivinhando a vida de ninguém. Mas todo mundo conhece a história daquela pessoa que quando precisava que Deus abrisse uma porta, estava em todos os cultos chorando. Quando precisava de uma bênção, de um milagre, estava na casa de Deus, cantando nos conjuntos da igreja sem problema, recebendo todas as palavras que são pregadas sem problema, dando glória a Deus a tempo e a fora de tempo sem nenhum problema. Mas foi só ser abençoado que deu as costas para Jesus. São aquelas pessoas que eu preciso de uma porta de emprego, Jesus abre a porta. Primeira coisa que faz, irmão, já que eu estou ensinando a igreja, eu vou ensinar você a continuar sendo crente. Na minha época de crente, sabe como era o propósito que a gente fazia? E aqui nessa igreja ainda tem gente assim, eu louvo a Deus por isso. A gente dizia, Senhor, abre a porta, meu primeiro salário vai ser para ti. Era assim que a gente fazia. Hoje em dia o povo está calculando o dízimo. Se eu der 10 aqui, vou ter que tirar lá quando eu for demitido. Não faça isso, calcule não sei o que aqui. Ô meu irmão, está preso nos espinhos. Está sendo sufocado. Não é, irmão? Está brincando com Jesus. Já pensou se Jesus fosse fazer o cálculo da bênção que a gente merece receber? São aquelas pessoas, irmãos, é verdade, que estão envolvidos com os deleites da vida, com os prazeres dessa vida. Tem alguns maus costumes que surgem na imprensa. Teve uma época aí que a moda era os homens deixar a costeleta crescer bem grande aqui. Porque teve um ator de uma novela que, para ser o personagem da novela, a costeleta tinha que vir aqui. Era bem grossa, uma coisa terrível aqui. Que tinha de homem na igreja de costeleta, imitando o artista da novela. Teve uma época, eu não sei se chegou aqui em Joinville, mas lá de onde eu vim, tinha uma época que as mulheres começaram a usar uma rosa, aqui assim do lado, porque tinha uma personagem de uma novela que botou uma rosa aqui do lado. Você olhava para os conjuntos da igreja, era assim um jardim. Era verdadeiramente a cidade das flores. Que a cidade das flores a gente vê uma flor na rua, mas na época da novela era a cidade das flores, era a igreja. É verdade, irmão. Teve uma época que as artistas prostituídas iam tirar foto e faziam um biquinho. E o que tinha de obreiro, inclusive na igreja, não sei se teve aqui, fica aqui, não precisa tirar a máscara não, filho. Não vou fazer vergonha a você não. Mas o que tinha de obreiro, vamos fazer uma selfie, né? Selfie. Aqui, ó. Aí chegava e botava a cabeça ainda perto do outro. Ô, rapaz. Vou nem falar mal da mulher, vou começar pelos homens, que é mais feio ainda. Se na minha terra tem outro nome. Sufocado, meu irmão, pelos deleites da vida. É verdade, irmão, sufocado. Quantas vezes eu não já gritei aqui e disse, tire a música do mundo do seu celular. Você é crente, meu irmão, dentro da igreja e fora da igreja também tem que ser crente. Quantas vezes eu já não disse isso aqui? Sabe o que é isso, irmão? Jesus está falando, ouvem a palavra, mas são sufocados, irmão, com os deleites dessa vida, com os cuidados. Não é? Eu contei para vocês que certa vez, numa igreja que eu dirigi, a irmã veio e o marido disse assim, eu queria, pastor, congregar aqui. E a irmã disse, não, eu não vou congregar aqui, Deus me livre ficar aqui. Por que não? Deus me livre, que eu gasto, cada vez que eu saio de casa para vir na igreja, é R$80 que eu gasto no salão. Não é pecado ir para o salão, mas olha a resposta dela. Eu não vou ficar nessa igreja, que é R$80 que eu gasto no salão para fazer a escova, né? Vou ficar com o cabelo assim, nem um pavão. Aí eu não vou vir para essa igreja simples, com meus R$80. Eu tenho que ir para uma igreja onde as pessoas chiques me vejam meu cabelo armado. Olha, essa igreja nem tem carro no estacionamento, sufocado pelos espinhos. Não estou falando mal quem faz escova no cabelo, até porque eu digo aos homens, tem que investir na mulher.
Tem que deixar a mulher bonita. Mas eu estou falando do sufocamento com as coisas do mundo. Aí eu disse para ela, mas hoje a senhora não veio para o culto aqui? Ela disse, mas hoje eu não fiz a escova. Daí eu vim para a igreja aqui mesmo. Eu disse, mas eu não vou dizer o que eu pensei não. Sabe, com aquela mulher. Mas é assim, irmão, todo mundo naquele dia era um congresso. Todo mundo saiu abençoado. Os jovens falando língua estranha da porta da igreja para fora. E aquela mulher seca, sufocada pelos espinhos, dizendo que não ia ali porque não tinha quem olhasse. Foi naquele dia porque o cabelo não estava arrumado, mas no dia que arrumasse, eu vou lá ficar nessa igreja simples. Deus está ou não está falando com a gente, irmãos? Porque todos ouviram a palavra, mas nós precisamos nos adequar à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. Parece que Jesus fala comigo agora para dizer assim, pare de querer andar conforme a sua própria vontade. Porque enquanto você estiver fora do caminho, é o diabo, você está dando margem para ele. É o diabo que quer ver a sua casa em conflito. É o diabo que quer ver você murmurando. É o diabo que quer ver você choramingando. É o diabo que quer ver você ali. Todo mundo me persegue. Eu sou um pobre coitado, pastor. Todo mundo me maltrata. Não, irmão, você é crente. Sabe como é que o crente vence as batalhas? Ele está ali, ó, sufocado. Hoje eu estou com uma crise de coluna. Está doendo. É aquela crise que você não pode ficar em pé, dói. Sentado dói mais ainda. Mas ninguém nem percebe. Vocês sabem por que eu falei agora. Mas por que ninguém percebe? Porque para eu pregar eu tenho que viver. Sabe como é que eu passo o dia? Eu não passo o dia dizendo, Thaísa, vem aqui, minha filha, né? Passa aqui um ferro de engomar na minha cabeça. Não passo o dia dizendo isso, não. Eu passo o dia todinho dizendo, me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. E até danço, passa Jesus, eu saio sozinho dentro de casa, passa Jesus, aqui pode passar, e as costas doendo, mas eu não vou calar minha boca. O diabo quer que eu murmure, mas eu sou crente. Você é crente, meu irmão. Não pode andar fora do caminho. Não pode, irmão, deixar que as raízes morram. Quer ver uma coisa? Lembra dos marcos antigos, irmãos? Lembra, irmão, como é bom a nossa igreja gloriosa, né? Eu não sou mensageiro da má notícia. Mas, irmãos, a gente tem que preservar. Jesus não dá igreja a pastor, eu não sou dono dessa igreja. Mas Jesus dá pastor para a igreja. Quem pediu para Saul governar, não foi o povo. Saul não era o rei que Deus queria colocar, mas o povo dizia, bota Saul sobre nós, porque ele é formoso. Aí Deus, tudo bem, vocês querem formosura? Pegue formosura. Agora vão sofrer por causa da incredulidade do rei. Porque quando chegar o rei segundo o meu coração, aí vocês vão ver o que é um reino conforme a minha vontade. O reino conforme a vontade de Deus, parece que ele é mais chato. Parece, irmãos. Para quem não está adequado a ele, é assim, meu Deus, é muito chato esse zinho do crente. Tudo bem, o que é bom para você? O que é bom para você? Eu contei para vocês do meu irmão mais velho, que foi limpar o quintal, e a irmã do circo de oração que morava vizinho a ele, estava lá cantando pagode. Vou comprar uma faixa amarela. E ele olhou, parou, disse, meu Deus, a irmã do circo de oração. Aí ele disse que ela começou a cantar o pagode, lavando roupa na lavanderia, dançando. E ele disse que parou, estava limpando o quintal dele, parou, ficou olhando. Aí ela olhou para ele e disse assim, tá queimado, cão! Aí começou, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Não é? Porque assim, para quem não tem a visão de Deus, parece que é mais chato as coisas de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, pode cantar 500 pagodes, agora eu duvido sentir a presença de Deus. Agora entre no seu quarto. Semana passada a gente passou uma lutazinha, não foi, Thaísa? Durante alguns momentos ali, um princípio ali com rumores de guerra, irmã Sônia. Daí a irmã Francineuda ligou de manhã para a Thaísa, aí disse assim, minha filha, como é que você está? Conseguiu dormir em paz? Ela disse, graças a Deus, Jesus falou com ela, comigo também. Aí ela disse assim, pois é, já hoje eu cantei 20 hinos da harpa. Parece um exagero, não é? Mas você entra no seu quarto,
Canta. O primeiro hino que eu cantei publicamente na igreja, já testemunhei para vocês, foi o Desejo Missionário. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Aí no primeiro dia, Niara, eu não aprendi a cantar ainda. Mas na primeira vez que eu cantei, quebraram minha pele, igual com o Mefibosete, né? Ô rapaz, para cantar ruim. Me magoou. Vocês sabem o testemunho que aconteceu naquele dia. Mas naquele mesmo dia, quando eu entrei no meu quarto, depois que aconteceu tudo, que eu dobrei meu joelho, só eu e Deus, e comecei a cantar, eu quisera ir ao campo missionário, comecei a me arrepiar todo, e as lágrimas começaram a vir aos meus olhos, e eu comecei a sentir um renovo da parte de Deus. Não é verdade, irmãos? Pode cantar a ciranda que o mundo oferece, a mais famosa desse mundo, a mais popular. Agora, nenhuma vai causar o efeito do que os hinos de louvor e adoração a Deus causam na nossa vida. Não é verdade, queridos? Não deixe, irmãos, que ninguém corte as raízes. Não deixe que os espinhos sufoquem. Porque a Bíblia diz, primeiro, o objetivo do Satanás de tirar a palavra está aqui. O objetivo do diabo é arrancar a salvação. Ele não quer, é o maior prêmio que Deus lhe deu, que ele é doido para tomar, que ele nunca vai conseguir, porque ele já está condenado, é a sua salvação. Ele sabe que Deus para você é o que ele não mais vai ter na vida dele. Aí ele quer arrancar toda hora. Em nome de Jesus, eu vou dizer o que eu falei no culto matutino algumas semanas atrás. Perca a razão, mas não perca a salvação. Perca, meu irmão, abra mão da razão, mas não abra mão da sua salvação. Você está errado, tudo bem, querido. Para você eu estou errado, durma em paz. Pronto. Você sabe que você não está errado, mas se é para o bem da nação, é tudo bem, para você eu estou errado, mas a minha salvação eu não perco. Pronto. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, agora tem a semente que caiu em terra boa. Aleluia. Eu creio que a semente essa noite está caindo em terra boa, irmãos. Eu creio que toda tranqueira, depois de uma palavra como essa, ela é colocada por terra. A semente cai em terra boa. Aí a Bíblia diz assim, olha que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Para a gente terminar, é porque a Bíblia diz assim, mas tem a semente, Tony, que caiu em terra boa. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, que ouvindo a palavra, conserva um coração honesto. Olha lá, irmão, coração honesto. Quer ver uma coisa? Uma palavra que saiu do vocabulário de muita gente, eu vou dizer, para eu terminar. Uma palavra que saiu do coração de muita gente hoje em dia, não. O não. Tem muita gente que não sabe mais dizer não. Só um golinho. Não. Só um passinho. Não. Não. Não é verdade, irmão? Não. Só uma palavrinha. Não. Não. Para lá, pai, está queimado em nome de Jesus. Não. Eu prefiro, meu irmão, eu ainda prefiro a verdade, irmão. Eu ainda prefiro andar com ela. Né, irmão? Se eu tiver que dizer não para o mundo todinho, não. Mas é quadrado. Mas não, pronto. Que seja quadrado. Né, irmão? Mas é ultrapassado. Não, mas não. Exercite isso aí, irmão. Não é? Exercite isso a partir de hoje. Tem muita gente esquecendo de dizer não, algumas coisas aí. Porque a Bíblia diz, ouvindo a palavra, conserva o coração honesto e bom. Já pensou, irmão? Olha o sinal de que a palavra caiu em terra boa. O coração é honesto e é bom. O coração é bom, nele não há maldade. Não é, irmão? Nele não há maldade, nele há a presença do Espírito Santo de Deus. Eu estava observando o servo de Deus aconselhando o outro essa semana. Eu fiquei chorando só de olhar aquele aconselhamento. Que o rapaz chegou cheio de mágoa, pastor, não aguento mais, pastor, tal, e falou mal do mundo todinho. Aí ele disse assim, vem aqui, meu filho, senta aqui do meu lado. Então o rapaz sentou do lado dele, eu fiquei olhando aquele aconselhamento. E ele disse assim, sabe o que você precisa? Se aproximar mais de Deus. Fecha teus olhos para essas coisas ruins. Abre teus olhos para as coisas boas.
Aí o rapaz começou a chorar e disse: é mesmo, só vejo coisa ruim. Rapaz, fecha teus ouvidos. A semente essa noite, irmão, tem que cair em terra boa. E a Bíblia Sagrada diz, e conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Os frutos, irmãos, não são frutos momentâneos. Nós não somos crentes só enquanto estamos dentro da igreja. Nós somos crentes a tempo e fora de tempo. Nós somos crentes dentro da igreja, mas também somos lá fora. Nós somos crentes aqui, irmão, dentro das quatro paredes. Mas quando nós saímos, que passa um crente do outro lado da rua: Pai do Senhor, Malaquias. Pai do Senhor, meu filho. Pai do Senhor, Elias. Pai do Senhor, querido. Meu Deus do céu, tu dá a paz do Senhor? Claro, a gente só dá o que tem. Né? Se eu tenho a paz, eu vou oferecer o quê? Pai do Senhor para você também, pronto. Que a Bíblia diz: se não tiver paz, a paz volta. Então não faz mal nenhum. Pai do Senhor para todo mundo, eu dou a paz do Senhor para todo mundo. Pareço aqui o vizinho lá na esquina: Pai, pastor, bom dia. Bom dia, querido. Pai do Senhor, Deus abençoe tua vida. Daí eu já vi a mulher dizendo assim: eita, a gente não é nem crente, está dando a paz do Senhor. Mas está aqui escrito na palavra, se não tiver a paz, Jesus diz: chegando em qualquer casa, saúde com a paz. Se ele tiver a paz permanece. Se não tiver, volta para você, não se perde não. O importante é que a semente caia em terra boa. Agora coloque um propósito no seu coração essa noite, para terminar aqui. Eu sou terra boa. Eu ouvi a palavra e eu vou conservar o meu coração honesto e bom. Aleluia. Querem desvirtuar, irmão, a nossa honestidade. Querem trazer. Já quiseram fazer muito acordo comigo. Irmã Sônia: pastor, vamos fazer um curso de teatro aqui. Disseram para mim outro dia. Para os jovens aprenderem a pregar, eles precisam de curso de teatro. Não. Curso de teatro, sei lá. É lá em outro lugar. Aqui não. Aqui para pregar tem que ter a unção do Espírito Santo, irmão. A unção ainda faz a diferença aqui. Não é, pastor? Vamos apagar aqui, pastor, essa luz. Não, quando eu sair daqui vocês apagam. Mas enquanto eu estiver aqui, minha igreja não é lugar de escuridão, não. Escuridão na Bíblia é sinônimo de treva. A minha igreja ainda é lugar de luz. Porque luz na Bíblia ainda é sinônimo de bênção, meu irmão. Quando eu sair, boto a luz vermelha para simbolizar o fogo. Quando eu estiver aqui, meu irmão, ainda vai ter a luz para que simbolize a presença de Jesus na vida da gente. Não é verdade, irmão? É verdade. Mas, pastor, e se a igreja mudar? Pronto, Jesus me leve, porque eu não mudo. A semente está aí em terra boa, pronto. Glória a Deus. Coração tem que ser conservado, honesto e bom. Em nome de Jesus, essa palavra eu quero deixar para você essa noite. Teu coração é bom, teu coração é honesto. Não é, irmão? Se havia espinho essa noite, murchou. Já viu espinho murchar? Pois na presença de Deus até espinho murcha. Aleluia. Murchou, acabou. Não é, irmão? Tinha ave do céu querendo comer a semente. Está repreendido. Todo urubu, toda árvore de rapina que queira roubar a sua bênção essa noite. Irmão, a bênção chegou até você. E ninguém vai tomar mais em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. E tem uma coisa, dá fruto com perseverança. Não é, irmão? Não desista. Não, meu irmão, canta o hino de louvor a Deus. Não baixa a cabeça, não. Crente não foi chamado para desistir, não. Não é? Tá lá, sargentão, como é que dizia lá? Quando o corpo não sustenta, né? A moral é que adoenta. Não é assim? E aí que não gritasse no meu pilotão, tinha que gritar, tinha que vibrar. E a igreja tem que ter isso na mente, meu irmão. Eu não tenho força para nada, está doendo, está sofrendo, está acabando comigo. Mas eu não vou baixar minha cabeça, sabe por quê? Porque do mundo o socorro vem de baixo, mas para os crentes o socorro ainda vem do alto, meu irmão. Eu vou continuar de cabeça erguida, olhando para o alto de onde vem o meu socorro, em nome de Jesus.